lá, meu povo. Seguinte, mais um. Leis de Newton. Em uma rampa de 10 metros de um supermercado, um cliente segura um carrinho, representado na figura pelo bloco A. Inicialmente, tanto o cliente quanto o carrinho se encontram em repouso, ou seja, velocidade inicial. Vou colocar aqui no cantinho. E velocidade inicial igual a zero, no ponto mais alto da rampa. Em certo momento, a desatenção deixa o carrinho escapar e somente percebe 1,5 segundos depois, tempo de 1,5 segundos depois, ele fala, para evitar um acidente, ele parte em perseguição e consegue chegar simultaneamente com o carrinho no ponto mais baixo da rampa, ou seja, o carrinho ele escorregou e andou uma distância, né? A gente pode considerar aqui que o espaço final que ele andou foi de 10 metros, considerando o inicial igual a zero. Os dois chegam juntos. Sabe-se que o campo gravitacional vale 10 e que durante a descida do cliente sua velocidade se manteve constante. Velocidade do cliente. São dois corpos se movimentando. Eu estou pedindo, calcule o valor da velocidade do cliente. Galera, esse exercício é dificílimo. Por quê? Porque é um exercício de encontro junto com leis de Newton. Então, primeiro eu vou achar leis de Newton. Seguinte. Pensando em leis de Newton. Eu posso dizer que o carrinho, ele estava, ou melhor, o carrinho, né? Ele foi descendo acelerado. Ele desceu por conta do P desseno, plano inclinado é o P seno de θ, que é a força responsável para deslocar o carrinho no eixo X. Aqui é o eixo Y e ali é o eixo X. Então nós sabemos que no eixo X, o peso vezes o seno do carrinho é o responsável pela sua aceleração. É a única força que proporciona o movimento. Ela é a minha massa vezes a aceleração. Peso é mg. Então ficou mg seno de θ é igual a ma. Ou simplesmente que a aceleração do carrinho foi a gravidade vezes o seno do ângulo. A gravidade vale 10. O seno do ângulo, ele não deu, mas ele deu o triângulo, então a gente consegue achar o seno, porque seno é cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, 3,2 dividido por 10, de tal forma que a gente pode dizer que a aceleração do carrinho foi de gravidade vezes o seno do ângulo, cateto oposto pela hipotenusa. Esse 10 vai embora com esse 10, significa que o carrinho ele tinha uma aceleração de 3,2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Leis de Newton já se foi. Nós encontramos a aceleração do carrinho e eu sei que eu percebi que o carrinho estava descendo descontroladamente após 1,5 segundos de caminhada. Ou seja, eu consigo calcular, a partir dessa aceleração, qual foi a distância que o carrinho percorreu. Bom, como que eu vou usar? Eu vou usar a equação do sorvetão. Segunda, eu só vou ter meia aula à tarde. Nós temos que, durante esses 1,5 segundos, partindo do zero, velocidade inicial zero, tempo de 1,5, aceleração a gente descobriu que vale 3,2, tempo 1,5 ao quadrado dividido por 2, ele percorreu uma distância, ou seja, igual a 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25, vezes 3,2, 7,2, dividido por 2, 3,6 metros. Então, durante esse tempo, ele já havia percorrido 3,6 metros e também estava a uma certa velocidade. E essa velocidade eu posso calcular pela equação da velocidade no movimento uniformemente variado. Essa velocidade é igual a 0
inicial, né? A aceleração 3,2, o tempo de 1,5. Então, fazendo 3,2 vezes 1,5 seria de 4,8 metros por segundo. Então, veja bem. O que eu tenho até agora? Até agora eu tenho uma rampa com um carrinho de supermercado descontrolado totalmente, a uma velocidade de 4,8 metros por segundo e que ainda vai descer a rampa. Era de 10, eu andei 3,6. Eu vou andar uma distância de 6,7 metros ainda. Desculpa, pessoal. 10 menos 3,6 6,4 metros. Então, eu ainda vou percorrer uma distância de 6,4 metros. Até ser seguro pelo meu dono, vamos dizer assim, né? E lembrando que ele está acelerado, né? Qual que é a aceleração desse carrinho? A aceleração desse carrinho é de 3,2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que acontece aqui? Eu consigo calcular o tempo que eu vou demorar para chegar até o final da rampa. E esse tempo que eu vou demorar para chegar até o final da rampa é o mesmo tempo que o meu dono demora para percorrer os 10 metros. Então, bora lá, gente. Pensando no tempo que está restando para chegar até o final da rampa. Lá até o final da rampa, ou seja, para percorrer uma distância de 6,4 metros, partindo de uma posição inicial zero, com uma aceleração de 3,2 metros por segundo ao quadrado e uma velocidade inicial de 4,8 metros por segundo, eu consigo achar o meu tempo. Usando quem? Usando de novo o sorvetão. Segunda, eu só vou ter meia aula à tarde. Eu tenho que percorrer 6,4 metros, partindo do espaço inicial zero. Velocidade minha agora é 4,8. O tempo eu não sei. A minha aceleração é 3,2. O tempo também eu não sei. E eu vou dividir por 2. Bom, simplificando essa equação do segundo grau, isso mesmo, galerinha. Isso aqui vai ficar uma equação do segundo grau, então eu vou passar isso aqui para cá negativo. Vou dividir aqui, vai dar 1,6. Vai ficar 1,6t ao quadrado mais 4,8t menos 6,4 igual a zero. Nossa, mas isso parece difícil? Sim, se você não simplificar todo mundo por 1,6. Simplifica todo mundo por 1,6. Ficou t quadrado mais 3t menos 4 igual a zero. Olha que equação do segundo grau maravilhosa. Que se eu for resolver por soma e produto, eu tenho que imaginar dois números que a soma dá menos 3 e o produto 4, negativo. Então, fácil? Menos 4 e 1. A soma dá menos 3, o produto menos 4. Não existe fisicamente tempo negativo, então a resposta verdadeira significa 1 segundo. O que isso significa para a gente? Que o carrinho ele tem ainda 1 segundo de queda livre. Vamos, queda livre não, 1 segundo de escorregamento, né? Foi esse tempo que também o meu dono do carrinho, teve para percorrer os 10 metros da rampa como um todo. Então, pensando aqui no dono do carrinho. O dono do carrinho, ele tinha um tempo de 1 segundo para percorrer uma distância de 10 metros. E segundo o texto, ele percorreu a uma velocidade constante. Então, eu sei que a velocidade média do meu dono foi de 10 metros em 1 segundo.
para que ambos cheguem juntos ao pé da rampa, ou seja, o dono tinha uma velocidade de 10 metros por segundo.